Eu vou fazer uma breve introdução, recapitulando. O Salmo 11 ele é um salmo muito importante, porque Davi, ele faz aqui uma comparação entre dois refúgios, o refúgio do Senhor e um refúgio falso, vulnerável da nossa alma. E muitos dos salmos, Davi, ele começa explicando o que é o certo, depois ele diz o que ele passou e no final ele chancela o que é o certo. Então ele diz, no Senhor me refugio. E o que você precisa aprender é se refugiar no Senhor, amém? Eu me lembro quando eu me converti e meses depois eu levei minha mãe na igreja, ela fumava 2 maços de cigarro por dia, e eu estava numa reunião de segunda-feira, que era o já falecido pai do pastor na época, e estava tocando uma música assim, não sei se... Rodrigo nem era nascido, eu acho. Brincadeira, não, nascido em Cristo, que era refúgio meu és tu, Senhor, refúgio meu és tu, Senhor. É porque eu não vou nem arriscar cantar aqui, gente. E essa música é muito importante, que ela, quando eu entrei, eu nunca mais esqueci, eu entrei pela igreja, minha mãe começou a chorar, e eu entendi com aquela canção, que o nosso refúgio tem que ser o Senhor. Então, e ali a gente vai encontrar a resposta, mas a nossa alma, ela tem muitos subterfúgios, e aí Davi, ele diz, como diz, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, e aqui fica subentendido que a nossa alma tem um monte, é uma fuga carnal, é um lugar de falsa segurança, mas a Bíblia também diz que é nesse lugar que os ímpios, né, o inimigo está ali, representando o inimigo, os valores contrários aos valores de Deus, para tirar uma flecha no seu coração, para que de uma forma escondida, às ocultas, isso possa entrar num coração que ainda estava reto e transformar num coração tortuoso, um coração com mágoa. Por isso que é muito importante, né, que você não se magoe com ninguém na sua família, com líderes, que você não, porque senão você está pegando um refúgio errado. E Davi diz que isso é tão perigoso, que isso pode destruir os fundamentos. E no versículo 3 ele diz, ora é uma questão conclusiva daquilo que vinha sendo explicado nas linhas anteriores. Ele diz, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, eu não vou voltar àquilo que já foi ministrado aqui, nós falamos sobre essa fuga, nós falamos sobre esse ataque do inimigo, nós falamos sobre a intenção do inimigo te levar para esse lugar de refúgio, e esse lugar de refúgio pode ser a imoralidade, pode ser até ir para o shopping comprar roupa, são coisas que até aparentemente nem são pecado, né? Mas que não nos fazem enfrentar o verdadeiro problema da nossa alma, não nos fazem enfrentar e nos refugiar no Senhor e conhecermos a verdade que liberta, porque Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. E na verdade o que parece ser algo muito prazeroso, são apenas chupetas, que só vão mascarar a nossa sede, o nosso vazio e a nossa fome por Deus, mas o Senhor não. O Senhor vai te trazer verdadeiro alento. Então, que fundamentos são esses que podem ser destruídos? E fundamento não são muitas coisas. O que é um fundamento? O que é uma fundação? De que material ele é feito? E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, se você quiser abrir ou você anota, diz o seguinte, eu vou ler só o último versículo mesmo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Irmãos, nós somos a casa espiritual de Deus. E a Bíblia diz que se a casa não for construída sobre a rocha, diga rocha, a rocha é o
local, é a estrutura onde deve estar fundamentada, é o fundamento a nossa casa. E se a casa não for construída sobre a rocha, tudo que você ouvir, as sementes, a palavra de Deus, ela pode, quando vierem as tempestades, as lutas, podem ser derrubadas, porque foi construída sobre areia. Então, se a semente não for semeada, a palavra de Deus, sobre um coração reto, bem fundamentado, isso pode cair. Então, na verdade, qual é o principal fundamento? Palavra fundamento. Aquilo que sustenta a nossa vida cristã é a fé. Diga a fé. Você vai ver a fé, a esperança e o amor. Eu vou falar dos três, mas eu vou gastar mais tempo na fé. Eu vou falar na verdadeira fé, na fé genuína, que é, diga comigo, a fé que atua pelo amor. Porque, gente, a fé é um princípio. Assim como a lei da gravidade, ela é uma lei física, que se eu continuar andando aqui, eu vou continuar andando no mesmo nível, se eu continuar andando, der 4 passos para frente, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair de nível. E eu não vou sofrer tanto, porque a altura é baixa, mas eu posso até me machucar. Porque o que me sustenta aqui é essa laje aqui do altar, ela é uma sustentação, porque senão eu vou cair. E existe uma lei, que é a lei da gravidade, né? E essa lei da gravidade, ela me puxa para baixo. Então, a fé, ela é o firme fundamento que nos sustenta. A sua fé é aquilo que vai te dar sustentação na sua vida. Amém? Por exemplo, quando você vai no mercado e compra uma lata de salsicha, você abre e come uma lata de salsicha, não é nem um bom alimento assim para se comer, né? Deve evitar mais. Mas por que você abre e come e acredita que aquilo vai ser uma comida para o seu organismo? Porque você acredita que a empresa que fez, não é? Está debaixo de uma vigilância sanitária. Mas se aquilo tiver veneno, você vai morrer. Quando você entra no ônibus e o motorista está guiando o ônibus para cá, no meio do trânsito, você pede a carteira dele, vê se está vencida, você confirma se ele tem habilitação realmente? Você faz isso? Alguém faz isso? Não. Por que você não faz? Porque você confia. Quando você entra no avião, você vai olhar a cara do piloto, vai ver a idade dele, você pede para ele a certificação dele, você nem sabe quem está pilotando o avião, é verdade ou não é? Você é maluco entrar no avião e não saber o cara que vai... Mas por que você faz isso? Porque você acredita em algumas coisas, não é? Você acredita que existe uma empresa, que existe um órgão, existe um regulamentador, que essa pessoa foi habilitada. Então, a fé, gente, ela é uma fé natural. Para a gente viver, a gente precisa ter fé. Quando você pega um elevador e sai de um andar para o outro, você vai porque você acredita. Você sabia que tem gente que não anda de avião? Por que ela não anda de avião? Porque ela não tem fé que o avião vai levá-la do ponto A até o ponto B sem cair. Tem gente que não anda de elevador. Alguém conhece alguém que não anda de elevador? Alguém conhece? Olha só, várias pessoas. Eu te pergunto, nessa fé natural, isso limita a mobilidade e a vida de uma pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem gente que não come qualquer coisa. Eu não estou dizendo que você deve comer qualquer coisa, mas vai ter momentos, irmãos, que a lata de salsicha vai te salvar, não é? Vai ter momentos que você vai ter que ter fé. Então, o princípio ativo da fé, ele permeia toda a nossa vida. Então, eu quero que você entenda que é como a lei da gravidade aqui, né? Não adianta eu querer quebrar a lei. Porque se eu tentar quebrar a lei, quem é que vai quebrar quem? Hein? A lei vai me quebrar. E tem gente fazendo isso com Deus. Não, isso eu não aceito, isso eu não quero. E ela vai quebrando a lei e nem está percebendo que a lei está quebrando ela. Não, dízimo, repara que só quem fala de dízimo reclamando é quem não dá dízimo. É quem tem dificuldade de dar ou quem sempre atrasa. Quem dá com alegria não tem problema nenhum, né? Dá, é abençoado, prospera muito mais, vê o resultado. Agora, quem está quebrando uma lei de Deus
Você pode ver se a pessoa está endividada, a lei está quebrando ela. Tem devorador, está todo enrolado financeiramente, e está falando, não, mas eu tenho uma teoria para dizer. Não, gente, é a palavra de Deus. O mesmo Deus que criou a lei da física, da gravidade, que é a lei desse mundo, do príncipe das trevas, desse mundo jaz o maligno, e aqui, irmão, tudo puxa para baixo, é verdade ou não é, irmão? Para de orar e ler a Bíblia e buscar, você vai ver que a lei da gravidade espiritual vai te puxar para baixo. Para de bater as asas da oração, da leitura, da busca por Deus, da adoração, você vai ver como você vai cair. Então não faça isso. São leis do mesmo Deus que criou essa lei da fé, do dízimo. É o Deus que permitiu humanamente, fisicamente, a lei da gravidade. Então, Deus deixou algo para nós, a gente chama de livre-arbítrio, mas na verdade é o entendimento, porque se eu entendo algo, eu ajo pelo meu entendimento. A palavra filosofia, eu sou amigo das minhas ideias, eu estou amando aquilo que eu creio, né? Então, filosofia, eu sou amigo dos meus pensamentos. Então, a minha atitude, na verdade, nada mais é o meu passo de fé, o reflexo, o resultado daquilo que eu acredito. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É como eu ganho fé, é como eu recebo fé. Então a intenção nessa noite de Deus, a minha intenção nessa manhã, né? A noite foi ontem, é que você tenha a sua fé aumentada, tenha fortalecido o seu fundamento, porque muitos irmãos estão sofrendo, muitas casas têm sido derrubadas por causa do fundamento que está debilitado. E mesmo que você seja justo, o que é o justo? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O justo, não é porque você é bonzinho, o justo é aquele que foi justificado em Cristo Jesus, amém? Que está debaixo do sangue. Mas não adianta só eu ser justo, eu tenho que ter fé. Até porque nada na cruz do Calvário é automático. Deus morreu por mim na cruz, mas eu preciso ter fé para me apropriar das bênçãos que vieram através da cruz, amém? Eu preciso ter fé. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele exista. Então, até para receber os milagres, as bênçãos, eu tenho que ter fé. Então, a fé é um princípio ativo é o fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos repetir isso? Diga assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, esse é o versículo clássico que define a fé. Eu estou introduzindo porque nós vamos passar talvez alguns domingos falando sobre fé. Então é muito importante que você entenda isso. E existe a completude da fé, irmão. Eu creio que isso é uma revelação de Deus. Efésios 1:15. Talvez seja bom você pelo menos anotar a referência para depois você ler em casa, orar. Efésios 1:15. Eu só vou ler esses versículos para vocês. Diz o seguinte: por isso também, diz o apóstolo Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. Efésios 3:17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha só como o alicerce, o fundamento é a fé e o amor. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Diga comigo: a fé que atua pelo amor. Diga assim, fala assim com a sua mão para a gente. Fala assim: a fé que atua pelo amor. A mesma mão que você fez assim de fé, diga assim: a fé. Você vai abrir 2 dedinhos, fala assim: que atua pelo amor. Mais uma vez, diga: a fé que atua pelo amor.
Eu quero falar um pouco sobre isso. Porque, como eu falei, se eu tiver só uma fé cega, como eu falei, eu vou falar um negócio para você que você vai ficar chocado. Você sabia que tem gente no mundo usando droga que tem mais fé do que crente na igreja? Tem mais fé. Chega para um crente, vamos fazer uma viagem de carro, quantas horas de direção? 6 horas. Não, é muito perigoso de noite, não. A pessoa tem medo de tudo. As crentes especialistas em ter medo, né? Irmão, vamos lá fazer o evangelismo naquela comunidade. Não, mas aí tem medo. Aí é tudo, parece um bom senso, mas tudo tem medo. Aí você chama o cara que está aí, às vezes até no tráfico, e o cara não tem medo de nada. Eu não estou dizendo para você ir para o tráfico. Eu estou dizendo que para que você também não tenha uma coragem inconsequente. Mas existe, o que eu quero dizer para você é que só a fé, até pessoas do mundo têm. Gente, nós estávamos no nosso evangelismo em Copacabana, Copa Cristão, isso há alguns anos atrás. E a gente conheceu lá, a gente contratou uma irmã que era massagista profissional, e ela fazia 3 minutos, ficou uma fila, e a gente ia pregando na fila. E tinha gente de vários países, né? Eu falei inglês, tinha um casal da França, e a gente fez isso. E eu me lembro que apareceu quem lembra desse Réveillon? Réveillon Copa Cristão. E aí apareceu uma moça, isso em Copacabana, a gente botou uma tenda, e foi muito legal, né? Fizemos uma peça de teatro. Esse ano nós estamos vendo, ainda nós vamos fazer, mas chance de ser ali na Barra, né? E aí tinha uma japonesa, uma jovem japonesa. Você acredita que essa moça, desse tamanhozinho, né? Uma samuraizinha ali, e ela falava um mau inglês, ela veio do Japão e estava viajando pelo mundo durante uns 20 dias sozinha, e veio parar no meio do Réveillon em Copacabana, sem falar nada de português. Imagina quem é que fala japonês em Copacabana, né? E falando mais ou menos o inglês. E eu fiquei impressionado. Ela falou, não, eu estou acostumado, eu gosto de viajar sozinha. Entenderam? E aí a gente convidou ela para vir para a igreja para conhecer. Ela veio aqui na igreja. Dei até a camisa de presente para ela. E ela veio desse tamanhozinho. E sozinha viajando pelo mundo. Assim, não, ela tira férias de 20 dias, aí foi, por exemplo, eu não sei como é que foi o roteiro dela, eu sei que ela não veio só ao Brasil. Aí ela ficou 3 dias na Europa, aí depois foi para outro lugar da América do Sul, aí foi para São Paulo, São Paulo pegou um avião e passou o Réveillon no Rio, e um maluco lá da nossa igreja convidou ela para ela vir para São Cristóvão na nossa igreja, conhecer, ganhou uma camisa, e foi ela na viagem dela. Você faria isso? Você teria coragem? Entendeu? Assim, eu creio que alguns sim, outros não. Então eu estou dizendo que a fé, ela amplia o seu horizonte, ela aumenta a sua mobilidade, amém? Ela te impulsiona, ela te liberta. Então a fé é um princípio, é muito mais do que o que a gente dá essa fé evangélica, né, e tudo. Eu queria ajudar você a se encaixar, né, porque qual é o padrão que eu entendo? O padrão perfeito de Deus é que a fé tem que andar junto com o amor, amém? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Você está com o coração cheio de amor de Deus, né? Não há lugar. Estar cheio do amor de Deus é não dar lugar para amar nenhum outro sentimento. Estar cheio do Espírito Santo é não dar lugar a nenhum outro espírito. Amém? Alguém já tomou um copo cheio de suco de manga? Até o topo? Tem como botar suco de abacaxi dentro? Não tem, vai derramar. O suco de manga vai expulsar ele. Não é? Está cheio do Espírito Santo, está cheio do amor. Então, qual é a melhor fé? É a fé, diga comigo, a fé que atua pelo amor. Porque o amor é o próprio Cristo, o próprio Deus, e ela traz esse equilíbrio. Então, é assim, devido ao nosso tempo, que ainda é curto, eu vou falar mais sobre essa fé que atua pelo amor, porque é o fundamento, a fé, a esperança e o amor. A fé que atua pelo amor, ela é o fundamento perfeito, para que você possa estar firme. Mas como, pastor, antes de eu falar disso, como é que eu vou falar disso com você? Se você ainda está cheio de medo, cheio de incredulidade na vida. Quando a gente vai fazer um fundamento, a Bíblia diz que Jesus é a rocha, o fundamento, que é a palavra Jesus. Naquela época, gente, eles não tinham assim
essa habilidade de fazer um concreto. O concreto é como uma rocha, não é? É uma rocha. E a nossa vida espiritual deve estar fundamentada na rocha. E se a gente for... Do que é feito... Tem alguém que já... Tem algum pedreiro ou engenheiro que trabalhou com construção aqui? Alguém que já trabalhou com obra? Então, olha lá. Do que é feito uma fundação? Do que é feito uma fundação? Do que é? Vamos lá, gente. Pedra, areia, terra, ferro. Essas coisas sozinhas, elas fazem uma fundação sozinhas? Não. Mas quando elas se juntam, elas ficam firmes como uma rocha, né? E é chamado concreto. Concreto. O que é algo concreto? É algo que não tem... O concreto não dá espaço para mais nada. É uma firme... É um fundamento. Amém? Do que é feito... Qual é o nosso fundamento? É a fé. E do que é feito a fé? A fé é a certeza. Diga assim, o fundamento da fé. Diga, o elemento primordial da fé é a certeza. Quando eu sei que não é fé aquilo que eu estou crendo e vivendo, a fé é genuína, quando não há certeza. Quando eu sei que não é um concreto, quando não há cimento adequado, quando não há os componentes, estão entendendo o que eu estou dizendo? A fé é a certeza. Então, só isso aqui a gente já elimina um monte de coisa na sua vida que você dizia que era fé. Diga para o teu irmão, você precisa ajustar o seu fundamento. Porque qual é o trabalho do diabo, gente? É destruir, ele está naquele lugar atacando você, o fundamento, para que você não faça nada. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Você não vai assumir ministério na igreja, você não vai liderar célula, você não vai ganhar vidas, você não vai ganhar nem a sua família, você não vai ter um casamento. Por quê? Porque você não vai poder fazer nada ou quase nada. Porque o fundamento está abalado. O fundamento, a certeza, ela está desafiando a sua fé. E nós temos, basicamente, dois grandes desafios na vida. Dois desafios à sua fé, que tem tudo a ver com o que nós vamos estar falando aqui. O primeiro desafio, inclusive nós vimos isso na EFOL 2, quando nós falamos da dinâmica da personalidade, que foi o nosso curso que nós tivemos na nossa igreja da Barra, a EFOL, na nossa escola de formação de obreiros libertadores. O primeiro desafio são os desafios exteriores. O que são os desafios exteriores? É aquilo que desafia a sua fé. São as circunstâncias. São as limitações físicas, os seus problemas financeiros, os conflitos familiares, problema com saúde, talvez um problema com o idioma, problema com o estudo, são as coisas circunstanciais. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos. Eu vou trocar essa palavra de fato pelas circunstâncias, amém? É a convicção de circunstâncias que você gostaria de ver, mas ainda não está vendo. Então, quais são os nossos grandes desafios? A gente tem uma tendência a achar que os nossos desafios são os exteriores. E o inimigo, ele usa isso para você fugir para o seu monte. Os desafios exteriores é aquilo que está te afetando. Os desafios exteriores é aquela dor no corpo, é aquele problema de saúde, é aquele problema no casamento, é aquela esposa, é aquele marido difícil, é aquele patrão. Os desafios exteriores é aquilo que é exterior a você, é aquela circunstância que vem tentando como um gigante, ao tamanho do gigante, para minar a sua fé. São as ameaças do gigante. Esses são os desafios exteriores. É como eu falei aqui, né? Como a lei da gravidade. É aquilo que é físico, é circunstancial, que desafia você. Esse é o primeiro desafio à sua fé. O segundo desafio são os desafios interiores. E aí que mora o perigo. Lembra da fuga da alma? É um desafio dentro de você.
são as crises existenciais. Por que eu estou falando disso? Porque é aí que reside o medo e a incredulidade, que são os maiores inimigos da promessa de Deus. Diga comigo, o medo e a incredulidade são os maiores inimigos das promessas de Deus na minha vida. Não, eu acho que só 10% falou, o resto está dormindo. Fala, acorda, irmão, fala. Desperta, tu que dormes, aleluia. Diga comigo, mais uma vez, o medo e a incredulidade são os maiores inimigos das promessas de Deus na minha vida. Gente, quando a gente vê a história de Deus atravessando, tirando o povo dele do Egito, atravessando o Mar Vermelho, passando por toda a nossa história de vida, e você vê depois ele falando, do Egito chamei o meu filho, ele chama toda uma nação de Israel do meu filho, e depois em Cristo, representando Jesus, toda a igreja, que é levado para o Egito, para não ser morto por Herodes, e ele traz Jesus do Egito, e fala, do Egito chamei o meu filho. Isso é individual, isso é uma pessoa, é a promessa, é tirar você do Egito, para levar você para a terra prometida, para a promessa de Deus. E ele fala que assim como um pai pega na mão um filho, eu tiro você do Egito. Então isso tem a ver com paternidade, tem a ver com não ter um coração órfão. E o desejo do pai, do seu pai, do nosso pai, do meu pai, é tirar a gente de um lugar de escravidão, do Egito, um lugar desértico, passar pelo deserto e fazer você chegar à terra da promessa, amém? Que é a terra do propósito, onde você cumpre o propósito. A terra prometida é a terra do propósito. E somente a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, pode nos impedir de entrar e permanecer nessa terra da promessa. Então, eu vim dizer para você, não são os problemas exteriores os teus principais inimigos. O maior desafio à sua fé não são os problemas exteriores, são os interiores. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1. Livro de Deuteronômio capítulo 1, nós vamos ler do 21 ao 32. Isso aqui mostra o povo de Deus prestes a entrar na terra prometida. Entraram? Não. Por causa de quê? Por causa do medo e da incredulidade. Lá no livro de Josué, você vai ver que eles entraram. Vamos ler. Gente, essa mensagem é chave para a sua vida. Chave para a sua vida. Versículo 21 diz, eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Eu quero que você imagine essa terra. É a terra da promessa. Isso aqui é pessoal. É diante de ti. É o filho que ele tira do Egito. E quando ele fala, ele não fala diante de vocês. Ele fala diante de ti. Porque Deus vê pessoas. Ele está falando para uma nação, mas está falando para um homem. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. O que ele diz aqui? Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegaste a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem. Moisés aqui está relatando, né? De maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Tem coisas que a gente faz, que a gente pede, que parece coisas de bom senso. Coisa que parece bem conceituosa, bem conscienciosa, mas na verdade é só uma roupagem para a nossa incredulidade. E foram-se, subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nola trouxeram, e nos informaram dizendo, terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus, porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes
a ordem do Senhor, vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vemos ali os filhos de Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito. Só até aqui. Eu queria mostrar para você uma coisa. Essa é a sua história. Deus tem uma terra da promessa que colocou diante de você. Isso está no seu futuro. Ele tem uma terra para você. E Ele quer te levar lá. E Ele te deu a mão. A Bíblia diz que Ele nos tomou como pai, assim como um pai leva um filho. Eu te levei por todo esse deserto. Segurei na sua mão. E Moisés está dizendo aqui, o fruto, que eles trouxeram o fruto da terra. E eles sabiam que a promessa era boa. Você sabe que a promessa é boa. Mas uma decisão muda tudo. Mas Moisés disse: porém vós não quiseste subir. Foste rebelde à ordem do Senhor. Não creram na palavra do Senhor. Olharam para os gigantes, olharam para os desafios exteriores. E como não estavam preparados no seu interior, com coragem e fé, mas tinham medo e incredulidade, sucumbiram diante das dificuldades, diante dos desafios. E aqui Deus me mostrou o que está por trás disso. Você sabe o que era murmuração nas casas, nas tendas? Era assim. Sabe o que é, Adonai? Eu não sei se Deus me ama de verdade. Eu acho que Deus está com raiva de mim, por causa daquele meu pecado do passado. Eu acho que Deus está com raiva de mim, porque eu estava adorando ídolos no Egito. Eu acho que Deus tem ódio de mim. Aí você ia na outra tenda, na outra casa, o mesmo discurso. Eles faziam um juízo errado de Deus. Você sabe o que está por trás da sua fé, ou da sua, melhor dizendo, da sua incredulidade? Um mau juízo de Deus. O diabo conseguiu colocar na sua mente que Deus tem ódio de você. Eles falaram: Deus tem ódio de nós. Por isso que eles não entraram. Eles não acreditavam na bondade de Deus. Por quê? As circunstâncias gritavam. Os gigantes que estavam lá, as dificuldades, as lutas, talvez o tamanho do seu salário em relação ao tamanho do desafio que você tem. E o diabo foi lá e cochichou no ouvido deles e convenceu a eles que eles não poderiam entrar, porque Deus estava com raiva deles. Diga para o teu irmão: Deus não tem ódio de você. Fala: Deus não tem raiva de você. Diga para ele: Deus não tem nada com você. Deus é o teu Pai e quer te levar para a terra da promessa. Você sabe o que estava no coração deles? Eu não sei o que está no seu. Ele falava assim: não, Deus tem raiva da gente, Deus tem ódio de nós. Por isso que Deus nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Gente, as dificuldades na sua vida, os gigantes, as lutas, é justamente para você vencer, porque Deus está contigo, Deus que está contigo. Mas eles inverteram a situação e eles achavam que eles estavam naquela situação de dificuldade exatamente porque Deus tinha raiva deles e porque Deus era mau. Antes de você ter fé, você tem que saber quem Deus é para você. Amém? Antes de você falar em fé, antes de você falar em coragem, em fé,
Você precisa acertar o coração de órfão, muitas vezes, que nós temos. E acreditar que Deus nos abandonou. Seu pai pode ter te abandonado, a sua mãe, as pessoas, mas Deus é aquele que te pega pela mão, amém? Ele te conduz por esse caminho. E o diabo é aquele que quer que você não creia na palavra. E aí quer dizer, quem é o rebelde? O órfão. Eles se tornaram rebeldes, porque tinha uma mentalidade de escravo. Estavam há anos ali, Moisés foi levantado por Deus e subiu num púlpito como esse, talvez. Eu estou aqui para falar com você, para dizer que os desafios gigantes que estão à sua frente é justamente para que o poder de Deus venha sobre a sua vida e você derrote, amém? Mas nunca o medo e a incredulidade vão conseguir fazer isso, nunca, nunca, nunca. Eles murmuravam. Eu te pergunto, o que de fato derrotou o povo de Israel? Foram os desafios externos? Foram os gigantes? O que fez eles permanecerem, e inclusive morrerem no deserto, não entrarem na terra prometida, toda essa geração? Foi o quê? Foi os desafios exteriores ou os interiores? O que significavam aqueles gigantes diante do poder de Deus, gente? Nada. O que é a sua dificuldade, as suas lutas diante do poder de Deus? Nada. Mas Deus não pode fazer nada se você não tiver fé e amor e se posicionar. Como é que eu vou estar com o coração cheio de amor? Como eu tenho a fé que atua pelo amor, se eu não me sinto amado por Deus, porque eu sou órfão? Eu vou começar a manifestar uma fé egoísta, uma fé para conquistar as coisas para mim. Vou começar a manifestar uma fé míope. E aqui nós estamos falando da fé que atua pelo amor. Quando não tem um coração de filho, de base de paternidade, verdadeira paternidade, segurança emocional do pai. Então, gente, venhamos e convenhamos. O que derrotou aquele povo não foi os inimigos. O que derrotou aquele povo foi líderes. O que derrota uma célula é líder incrédulo. O que fez sua célula minguar ou até acabar foi a incredulidade. Porque os desafios, através da vida dos irmãos, não eram nada perante o poder que Deus queria manifestar na sua e na minha vida, amém? O que derrota uma igreja, na verdade, não é os irmãos, não é o bairro, não é a violência, não é o diabo, é o medo e a incredulidade. Então, o que derrotou aqueles espias que foram influenciar todo o povo foi medo e incredulidade. Sabe o que eu creio, queridos? Muitos anos depois, 40 anos depois, quando Deus levou Moisés e levantou Josué, Deus estava se lembrando do dia da incredulidade deles, e Deus deu uma segunda chance, e o que mais Deus falou para Josué no capítulo 1 foi, disse o seguinte: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque é o medo e a incredulidade que vai te derrotar. Ele falou, ser forte e corajoso tão somente para meditar na palavra, ou seja, para me obedecer. Se eu falei, eu vou cumprir. Não era ser forte e corajoso para ir para a academia, Josué ficar fortão e ganhar a luta no vale tudo. Não era uma vitória na carne, não era uma vitória sobre os gigantes, era uma vitória dentro e não fora, amém? Era uma vitória sobre o espírito de incredulidade e de medo, era uma vitória sobre um coração cheio de amor, de ser filho de Deus, porque Deus é amor, e aquele que permanece nele, permanece no amor de Deus. Deus é Pai, Deus é amor, e Deus, eu vou dizer esse termo, estava muito preocupado, que Josué não fosse forte e corajoso, para crer na promessa que ele tinha para a vida dele, amém? Se eu posso usar esse termo, porque se Deus, né, como se Deus ficasse preocupado, mas que Deus está preocupado, Ele está preocupado. Se você tem fé para acreditar na palavra dEle, nas promessas de Deus na sua vida, amém? Agora, quando eu tenho uma fé sem amor, me sinto sozinho, abandonado, quando eu tenho um déficit de amor, e eu não creio no amor do Pai para a minha vida, eu começo a duvidar do caráter de Deus, e eu começo a usar uma fé egoísta,
uma fé para ganhar dinheiro. Eu venho para a igreja para arrumar também marido, esposa, para arrumar um bom emprego. Eu começo a aplicar uma fé sem amor, sem enxergar a realidade. Se Deus permitiu que aqueles gigantes fossem lá, Deus não estava querendo atribuir a eles uma fé cega. Eles sabiam o tamanho do gigante. Às vezes você sabe que câncer é câncer, que AIDS é AIDS. A gente sabe dos grandes gigantes que se levantam na vida. E Deus não tem medo, nem tem receio que você saiba do problema e fique fugindo dele, não. Aliás, é bom você saber, porque quando você souber o tamanho do gigante, você saber que a doença é incurável, você vai saber o tamanho do poder de Deus que derrotou aquilo, não? Você não tem que ter medo disso. É claro que você não vai ficar ali declarando aquilo para minar a sua fé. Você não vai declarar o tamanho da doença, o tamanho do seu salário, o tamanho do seu problema familiar, conjugal, mas você vai declarar o tamanho do seu Deus para derrotar essas coisas, amém? Se você ler o que nós vimos aqui em Deuteronômio em casa, olha o coração de Moisés. Ele disse: vocês não quiseram, é uma escolha. Então eu vos disse: não vos espanteis nem temais. Gente, é o Senhor que vai adiante de vós, Ele pelejará por você, amém? Diga para o seu irmão: é o Deus que vai na sua frente. Ele pelejará por você. Ele está segurando a sua mão. Olha o que Ele já fez na sua vida. Olha o que Ele fez na vida do irmão. A pastora Sueli deu testemunho ontem, né? Pastora, aleluia. Pessoa com depressão, tentou se suicidar, 10 anos de depressão, e ontem foi ordenada pastora nessa igreja. Olha quem está segurando na tua mão. Olha quem está fazendo a obra. É Deus que faz, não é você. Não é que eu não sei falar, eu não posso. É como foi falado ontem aqui, um pastor orando, um dos pastores estava aqui ungindo, falou: Deus gosta de pessoas assim, é especialista, porque aquele que muito foi perdoado, mais vai amar, amém? Deus é especialista. Não se espante, não teme, é o Senhor que vai adiante, é Ele que vai pelejar por você. Aleluia. Tenho certeza, gente, que Deus lembrou de Moisés. Quando Deus dá uma segunda chance, a nossa igreja completou 10 anos, né? Esse ano, e comemoramos ontem. E tivemos muitos acertos e falhas também. Mas Deus está dizendo: sou eu que seguro na mão de vocês. Amém? Talvez você tenha tido uma experiência de alguma frustração nesses últimos 10 anos na sua vida, seja ela profissional, seja ela ministerial. O povo não entrou na terra prometida, mas Deus levantou outro. Você hoje é outro, amém? Porque Deus não quer trocar a pessoa, Deus quer trocar o coração. Amém? Primeiro Adão falou, Deus levantou o segundo Adão. Deus quer usar você, querido. Então somente ser forte e corajoso. Deus quer usar você para essa obra. A fé é a certeza. Certeza. O diabo quer roubar a sua certeza quando ele faz com que você duvide do caráter de Deus. E certamente Deus não estava preocupado com os desafios exteriores. Gente, o que é um salário baixo para Deus? O que é as dificuldades na sua vida, as lutas que você está passando? Tem gente passando por luta. Quem tem passado por lutas nesses dias? Quem tem? É bom que não é muita gente não, glória a Deus, aleluia, o resto está tudo na vitória. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. A fé é certeza. O que é certeza, gente? Certeza não tem margem de dúvida. Amém? Certeza, certeza, diga comigo, certeza. Certeza. Vai acontecer, diga para o teu irmão, vai acontecer. Fala para ele: sua vida está mudando. Deus está fazendo. Amém? É obra de Deus na sua vida. Diga para o teu irmão, diga a ele que te pega pela mão. Fala assim: deixa ele fazer, querido. Solta o cabo da nau, deixa ele soprar no teu vento, amém? Ele está te levando. Somente ser forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajoso para fazer
tudo aquilo quanto está na palavra dessa lei. Para de quebrar princípio. Teu problema, gente, não é o teu gigante. Teu problema não é o teu casamento. Teu problema não é o seu trabalho. Seu problema não é a sua condição de estudo. Seu problema é a falta de fé para acreditar no que Deus diz para você fazer na palavra. Você preferiu obedecer os argumentos do maligno em vez de acreditar naquela palavra, porque quando a gente não obedece, a gente está dizendo que Deus não nos ama. E temos um coração rebelde. Mas nessa manhã eu vim aqui dizer para você, irmão, nós vamos estar falando sobre, hoje é só uma introdução, sobre esse fundamento de fé. É fé. Eu me lembro que a senhora dizia assim, pastor, quando eu passei por um processo de libertação na minha vida, o que fez a diferença é que eu queria muito mudar. Eu queria e eu acreditei. Diga comigo, eu quero e eu acredito. Essas coisas andam juntos. Moisés falou, vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Vocês não quiseram acreditar. Escolha acreditar, escolha confiar. Nada é impossível para Deus, irmão. Nada. Deus pode e Deus quer e vai te levar a lugares tremendos. Nada pode impedir a obra de Deus na sua vida. Amém? O que você sonha? O que você sonha? Eu não sei se você entendeu o ponto central de hoje. O povo não entrou, porque o povo achava que Deus estava com ódio deles. Vem cá, nós que conhecemos a história, que já lemos a história, o povo venceu ali no Egito, Faraó, as 10 pragas, milagres pirotécnicos, cinematográficos, como foi ontem aqui, né? E você lendo a Bíblia, o povo estava com ódio deles, Deus estava com ódio deles, ou era um ato de misericórdia de Deus? Hein, gente? Misericórdia. Eles estavam certos em falar isso ou estavam errados? Mas eles ficaram olhando para o gigante, olhando para o problema, em vez de olhar para Deus. Quero convidar você a deixar um pouco de lado esse gigante, amém? Quem foi que sugeriu para Moisés mandar os líderes, mandar os espias, para avaliar, analisar muito o gigante? Foram eles. E Moisés deixou. Quando a gente fica analisando muito os problemas, os gigantes, isso a gente está ouvindo ministração do gigante, do tamanho do gigante. Que tal você analisar o tamanho do seu Deus, amém? Que tal você analisar a glória de Deus, a palavra de Deus, confiar em Deus, voltar o seu coração para Deus, e tudo isso vai ser mudado na sua vida. Amém? Há uma fé que atua pelo amor, porque eu estou cheio do amor. Diga assim, Deus me ama. Eu estou cheio do amor de Deus. Você já tem o amor de Deus aí, querido? Está cheio do amor de Deus. Então, se Ele te ama, como Ele pode querer o mal para você? Não, pastor, é porque eu não recebo aumento, ou isso, aquilo, eu estou sem salário e tal. Não, irmão. Esse mundo jaz no maligno, tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na verdade, essa prova faz parte do processo da grande vitória na sua vida. Amém? Essa prova faz parte da vitória de Deus na sua vida. Como é que você vai ter vitória se não tem luta? Como é que você vai ter um testemunho para contar uma vitória se não tem uma batalha? Como é que o Anderson Silva vai levantar o cinturão para comemorar a vitória dele que ele derrotou, botou o inimigo no nocaute, se não tem inimigo? Diga para o teu irmão, essa vitória é tua, só tua. Só você pode tirar também. Nem diabo, ninguém. Porque Deus te pega pela mão, te tira do Egito. Você está passando por esse deserto para te levar para a terra prometida, amém? Deus é um Deus da segunda milha. Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus da outra face. Creia. Seu pai pode ter falado contigo, mas Deus te ama. Ele é bom. Imagina se José no Egito, 13 anos, preso e sofrendo, tivesse duvidado do caráter de Deus, da bondade de Deus. Eu digo, irmão, para você, o fundamento da sua vida cristã é a sua fé. A composição da fé é a certeza.
Mas o que está antes da fé, sabe o que é? O fundamento ali, vamos dizer assim, a base é o amor. O quanto você crê que Deus te ama. É o que dá sustentação. É quanto você crê no caráter de Deus. A Bíblia diz quanto o rei cantava, o rei e os seus súditos, o povo de Deus, o rei de Israel cantava que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o inimigo foi derrotado. Eu ouso dizer para você que o diabo vai cair na sua vida, as obras vão cair, quando você dentro da sua alma, no mais profundo do seu ser, cantar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre na sua vida. Sabe o que significa que dura para sempre? Que se você pecar hoje, amanhã, ela se renova. E se você pecar amanhã, ela se renova. Diga comigo, a misericórdia do Senhor dura para sempre na minha vida. Então não tem escolha mais para o diabo. Deus não te odeia. Deus te ama. Então essa fé que atua pelo amor vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Aleluia.